Bom, vamos retomar então nossa conversa de hoje. Antes do intervalo, a gente falava sobre a definição de problemas, e aí a gente agora vai explorar um pouco outros aspectos que ajudam aí a gente a trabalhar melhor na definição não só do problema, mas como também nos instrumentos que a gente vai estar utilizando. A primeira questão é trazer de volta o papel da teoria, né? Para muitas coisas que a gente vai investigar, eventualmente alguém pode já ter tratado desse assunto. Então, quando você vê, por exemplo, serviços, né? A gente já discutiu um pouco, né, a diferença entre bens e serviços têm componentes intangíveis bastante relevantes. Então, quando a gente vai pensar em qualidade de serviços, a gente tem uma característica meio complexa, porque pode haver algum tipo de subjetividade. No entanto, alguns pesquisadores já trabalharam numa régua, vamos chamar assim, que é uma que a gente chama de escala, que é uma escala chamada serve-qual, em que por meio de 22 perguntas você consegue explorar de maneira mais, vamos chamar assim, geral, o que seria a qualidade do serviço. Então, ao invés de eu ficar imaginando, né, se eu quero medir qualidade de serviço, eu posso até criar uma coisa nova, mas eu preciso, né, eventualmente, buscar ganhar tempo, né, com cliente, com alguma coisa. Eu posso ganhar tempo investigando ou trazendo, né, informações que alguém já fez, né? Que alguém já definiu, algumas variáveis que alguém já definiu. Como é que é, por exemplo, né, o que é um cliente ativo? Pode ser que alguém já tenha definido. Ou o que é cliente ativo tipicamente numa determinada indústria? Essas informações, uma pesquisa, né, que eu posso fazer, um desk research, pode me ajudar a ganhar tempo nessas questões. Para deixar o grupo do carbono zero em paz, eu vou pegar outro grupo agora para fazer perguntas aqui sobre o BP, para a gente poder conectar com esse tipo de questão. Deixa eu ver quem aqui, vamos lá. Deixa eu ver. É que eu preciso ter certeza que a pessoa está aqui, senão fica ruim. Luiz Pedro Ramalho. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bem? O grupo de vocês está fazendo o que no BP? É sobre gestão de resíduos sólidos nas indústrias. Gestão de resíduos sólidos nas indústrias. Sei. E onde é que vocês foram buscar informação para entender se isso é importante? Como é que surgiu? Foi parecido com outro grupo que tinha uma empresa? Como é que foi o negócio? Na verdade, a gente encontrou uma empresa que já fazia isso, que tem um marketplace de resíduos, chama B2 Blue, e a gente Uhum. decidiu adaptar. Mas você encontrou assim, como encontrou? Como é que se deu esse encontro? Foi meio pesquisando, assim, a gente já sabia Hum. que queria fazer sobre o problema do lixo, que a gente encontrou, Uhum. que achou que ia pegar bastante ODS, e encontramos pesquisando, assim, mesmo na internet. Então, a gente tem, não é uma teoria pensando no sentido mais puro da palavra, mas é um conhecimento que já existe, né? Alguma informação que já existe. E vocês vão fazer entrevista com o usuário, vão fazer pesquisa com o consumidor? O que vocês estão pensando para a etapa de definição no mercado, segmentação, o que vocês já fizeram eventualmente? Bom, sobre pesquisa a gente ainda não pensou muito bem, mas, tipo, a professora Priscila de estratégia disse que pode falar com a gente, com uma pessoa que já está no setor de resíduos, Uhum, seria uma concorrente nossa, chama A Terra. uhum. E a gente poderia conversar com essa pessoa para falar sobre o setor mesmo. Uhum.
E aí vocês vão, obviamente, ter que levar uma coisa, né, vocês vão fazer uma entrevista em profundidade, não vão mandar uma pesquisa, imagino eu, para ela responder. Então, mas de qualquer maneira, vocês precisam ir ver, né, o que vocês vão perguntar. Se fosse um problema acadêmico, evidentemente a gente teria que rever a literatura, tal, mas a literatura disponível é a leitura que está, eventualmente, de informações aí de mercado, né? Então, estou tentando trazer esses exemplos do business plan para dentro da sala, para que vocês possam tentar fazer as conexões entre o que a gente está vendo aqui e a aplicação disso num contexto real, né? Porque no final do dia o business plan está lidando com um problema real. Se por algum motivo, né, ou enfim, por qualquer que seja o motivo, você não está usando dados, né, acadêmicos, artigos acadêmicos, etc., você está usando um conjunto de conhecimento que é do mundo, vamos chamar assim, prático, mas que te ajuda, né, a identificar o que pode ser, o que eu vou lá perguntar para essa pessoa que é concorrente. Depois, se eu for fazer um questionário com o consumidor final, que tipo, né, de variável, como é que eu vou definir essas variáveis. Eventualmente eu vou usar coisas que já foram definidas, enfim, é importante ter essa conexão. Lorena? Oi, pessoal, tudo bem? Eu não entendi muito bem. Essa pesquisa que você está falando é tipo uma pesquisa em escala Likert, assim, por exemplo? Não, assim, a gente não tem pesquisa em escala Likert, a gente tem perguntas que podem ser respondidas a partir de escalas Likert, tá? Essa pesquisa, por exemplo, não sei se eu vou responder a sua pergunta, você me corrige se eu estiver errado. Quando você pega a cervical, por exemplo, na realidade ela é um conjunto de 22 perguntas, sendo que elas estão em escala Likert, numa escala, ou melhor, numa escala intervalar. Tá? Porque depende, a princípio, Likert tem uma característica muito específica, a gente vai ver também nas próximas aulas. Então, o que significa isso? Cada pergunta dessa tem por trás algum tipo de dimensão ou de variável, né, que depois eu vou operacionalizar, que eu decidi, né, operacionalizar por meio dessas perguntas. Não sei se é isso que você perguntou, Lorena. Era sim, prof. Obrigada. Tá? Você pode usar, tem pergunta que você pode fazer com escala intervalar, tipo Likert, tem outras perguntas que podem ser dicotômicas, você pode ranquear respostas, aí depende de novo, do seu problema de pesquisa. O seu problema de pesquisa é que vai ajudar você a identificar quais são as variáveis importantes e como é que você vai operacionalizar. Lembrem lá do churrasco, né? O que é alta renda? Eu preciso saber o que é alta renda, eu preciso definir isso. O que é jovem? Como é que eu operacionalizo isso? Então, a teoria permite que a gente identifique variáveis chaves, que a gente operacionalize variáveis, que a gente encontre informações adequadas, né, para definir melhor qual é o tipo de projeto de pesquisa, o tipo de amostra, os modelos que a gente vai usar. E se é um trabalho de caráter acadêmico, muitas vezes o conhecimento que a gente está gerando na pesquisa, ele vai ajudar a gente a fazer o conhecimento evoluir. Então, é importante a gente não ignorar que talvez existam coisas que já foram feitas, já foram pensadas, já foram estudadas, tanto na prática quanto na academia, com relação aos problemas que a gente vai tratar. Os seus colegas que estão fazendo a Marketing 2 comigo, por exemplo, tem muita gente que está querendo estudar aspectos de comportamento na pandemia associados à saúde mental. E aí, normalmente, a tentação, né, é a gente chegar para as pessoas e perguntar assim, como é que está a sua saúde mental? E aí, cada um vai interpretar de um jeito. Então, eu preciso, né, e nesse caso existem escalas que já foram definidas para entender
o que é saúde mental, para entender o que é qualidade de serviço, para entender o que é orientação ao mercado. Então, muitas vezes, dependendo do que a gente está querendo pesquisar, uma corridinha na teoria, né, ela é uma, uma pesquisa na teoria, ela é algo que ajuda a gente a ganhar tempo e ficar mais robusto, né, porque a gente não tem que reinventar a roda. Então é importante a gente ter, né, essa pesquisa, essa busca. Tenho certeza que muitos desses temas que vocês estão tratando no Business Plan tem eventualmente alguma coisa que já pode ter algum trabalho teórico, acadêmico realizado, além de números práticos, que são dados secundários e que a gente já vai falar sobre eles. As pesquisas, em geral, e as pesquisas de marketing, elas têm algumas características que identificam, vamos chamar assim, que podem qualificar essas pesquisas como boas pesquisas. A base de tudo tem a ver com o padrão ético que você tem que adotar. O que é o padrão ético nesse caso? A gente está observando, vocês devem estar acompanhando aí, tanto pela mídia quanto pelas redes sociais, uma série de questionamentos e discussões sobre coisas que, a princípio, né, teriam sido feitas por meio de pesquisas durante a pandemia, em determinadas entidades, com determinados medicamentos, e que foram feitas sem o conhecimento do paciente, que foram feitas sem os devidos cuidados, vamos chamar assim, éticos, não passou pelo Conselho Nacional de Pesquisa, enfim. Qualquer pesquisa, e em marketing também a gente tem que ter, né, seguir padrões éticos para a realização de pesquisa sobre como é que é o papel do respondente, etc. Padrão ético é tudo. Né? Você tem, inclusive, na hora de coletar os dados, né, ter dados que sejam realistas, não foram cozinhados, vamos chamar assim. Porque isso tem a ver com a questão da reputação. Muitas vezes, você escolhe, inclusive como executivo, um determinado tipo de instituto de pesquisa, um determinado tipo de empresa para desenvolver um trabalho em função da reputação. Você nem entende direito o que eles vão fazer, mas pela reputação que está vinculada, né, à questão dos padrões éticos, isso acaba sendo importante. Então, quando a gente fizer pesquisa, sempre ter isso em mente. Aí a gente tem que ter os objetivos claros, né? Pensar de novo na Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei o que eu quero, tanto faz, qualquer caminho serve. Dado que eu tenho esse objetivo claro, eu sei a situação atual, qual é o projeto, qual é a trajetória, que é aquele nosso processo de pesquisa, a análise adequada dos dados, né? E as conclusões consistentes, e reconhecer que todo tipo de pesquisa, né, ela acaba, de certa maneira, trazendo algum tipo de modelo à tona. E o modelo mais um erro, ele é o que a gente pode chamar da realidade. As restrições, normalmente, que a gente tem, as limitações, elas estão traduzidas no erro que a gente vai incorrer necessariamente quando trabalha com pesquisa, com dados e etc. Então é importante que a gente conheça essas questões. É importante que a gente use as medidas corretas. E aí, só lembrando a vocês, coisas que certamente vai aparecer. Quando eu falo, por exemplo, de gênero, e imaginando que eu tenha duas categorias dizendo com qual gênero eu mais me identifico, masculino e feminino, a forma correta de reportar uma variável categórica, que é essa característica, é por meio de percentuais. Então, vamos dizer que os percentuais sejam 40 e 60. E, às vezes, por preguiça, eu pego em trabalho de mestrado, trabalho TCC, né, trabalhos dos mais diversos, que o pessoal calcula lá, manda um comando no Stata lá para calcular média, e aí operacionalizou isso aqui com 1, né? Isso aqui era o gênero número 1, isso aqui era a categoria número 2,
e aí chegou numa média de 1,6. Não, isso aqui não existe. O que existe é a proporção. Então, quando a gente fala da análise apropriada, mesmo numa estatística descritiva, a gente tem que ter os cuidados, né, de fazer análise e fazer uma apresentação objetiva e ter isso bastante claro. Então, é um capricho que, de certa maneira, se traduz no cuidado que a gente tem que ter ao lidar com informações e com dados que vão, eventualmente, muitas vezes, orientar decisões que podem impactar a vida das pessoas em várias circunstâncias. Se for na área de saúde, é a vida mesmo, se for no cotidiano, né, nas atividades do cotidiano, podem modificar comportamentos, podem exigir ou podem fazer promessas, né, de melhorar ali a questão da pegada de carbono, por exemplo. Então, é importante a gente ter esse cuidado com qualquer pesquisa e particularmente com pesquisas de marketing. Isso posto, estou encerrando aqui essa questão do problema e a questão do processo de pesquisa. Alguma consideração? Júlia, podemos ir em frente? Silêncio é não, vou ficar parado aqui. Se eu for a Júlia, pode. Posso? Então tá Pode. bom, Júlia. Obrigado. Vamos lá, então. Vamos falar agora um pouco mais sobre dados, tá? A gente vai falar de dois tipos, uma tipologia, vamos chamar assim, para os dados, que é um pouco diferente. A gente falou um pouco de quali, quanti, né? Mas agora a gente vai falar de uma outra forma quanto à obtenção, que são os dados que a gente chama de secundários e primários, tá? E a gente vai comparar esses dois dados. Muitos dos trabalhos que vocês fazem utilizam dados secundários. Muitas organizações lidam com esses dados secundários. Então, é importante que a gente conheça quais são os cuidados, né, e os desafios e oportunidades que trazem tanto dados primários quanto secundários, para que a gente saiba, né, as limitações e os riscos que podem estar associados a cada um deles. Então, se a gente começa com dados de pesquisa, tá, a gente pode classificá-los em dados primários e dados secundários. Quem arrisca o que seria um dado primário ou um dado secundário? Eu acho que dado primário é, tipo, direto da fonte, assim, e secundário é, sei lá, eu peguei a pesquisa de outra pessoa. Mas o que você quer dizer com direto da fonte? Porque eu posso, por exemplo, entrevistar você e isso seria um dado primário, mas eu posso ter acesso a uma entrevista que fizeram com você. A fonte é a mesma. É direto da fonte. Tipo, eu acho que no caso seria você me entrevista. E não, Certo. tipo, acho que é isso. Tá, então você está dizendo o seguinte, o dado primário é um dado que ele tem a ver com o problema que eu estou pesquisando. O dado secundário, ele já está gerado lá, não pode não ser para esse problema, mas ele existe. É nesse sentido, Lorena? Ixi, agora fiquei mudo? Não, eu ainda estou aqui. É nesse sentido, Lorena, só para ver se fechou a... Ixi, espera, será que eu estou chamando? Peraí. Bom, é nesse sentido, sim. Então, depois a gente vê. É como se fosse você comprar, né? Você ter um produto de segunda mão, e não é no sentido, é um produto usado e um produto novo. É só para fazer uma analogia dessa forma, não é só para a gente entender. O dado primário, eu fui lá e comprei, sou o primeiro, único dono, vamos chamar assim, o dado secundário já existia, e aí eu estou trazendo essa ideia porque ela vai ajudar a gente depois a interpretar os desafios. Independentemente de ser primário ou secundário, esses dados podem ser qualitativos ou podem ser quantitativos.
Portanto, não tem uma relação, tudo que é dado secundário é dado qualitativo ou quantitativo. Não. Eu posso ter dados primários e dados secundários, e eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Eu mencionei para vocês uma pesquisa que nós fizemos aqui na escola, em que foi feito um focus group para viagem. A gente teve acesso aí na escola, né, aos dados desse focus group, e como esses dados nós tratamos de uma outra forma, mas não coletamos com esse propósito, eles foram dados secundários para a gente. Para quem encomendou o focus group para a viagem, que no caso era a companhia aérea, aquilo era dado primário e era um dado qualitativo. Ao mesmo tempo, a gente usou informações, né, do IBGE sobre população em determinadas cidades, dados quantitativos e também dados secundários. Foi o IBGE que coletou, eu estou dando um outro uso para ele. Então, é importante ter clareza nessa distinção entre dado primário e dado secundário. Então, o dado secundário, ele foi coletado para algum propósito que não o da pesquisa imediata. E o dado primário foi originado pelo pesquisador para atender especificamente um problema de pesquisa. E aí tem um aspecto importante. Eu posso ter uma empresa, por exemplo, né, um banco de dados de clientes, né, com as transações que eles têm, por exemplo, um cadastro. Aqui eu falo das transações. Aqui eu tenho um cadastro de clientes, por exemplo, desses mesmos clientes. Aí eu tenho eventualmente lá dados do atendimento ao serviço de atendimento ao consumidor com os dados de clientes. Todas essas fontes de informação são dados secundários, externos. Só que se eu juntar tudo isso num banco de dados sobre clientes para fazer uma pesquisa sobre satisfação e comportamento, eu posso estar transformando, apesar dos dados já estarem coletados, este dado que eu estou trazendo aqui, ele tem a ver com a minha pesquisa, então ele se tornaria primário. Agora, o importante é a gente entender as diferenças, mais do que primário, secundário, etc., né? Quais são os riscos e quais são as oportunidades de cada um. Na hora que eu vou juntar, por exemplo, essa informação com essa, para criar essa e tomar a decisão, eu preciso ter certeza que essa informação aqui tem qualidade, que ela tem certas características. Então, essa é a preocupação que a gente tem com a coleta de dados secundários. No dado primário, você gerencia, né, o instrumento, você toma essa decisão, você faz essa avaliação. O dado secundário ele já foi coletado, então você precisa entender melhor em que circunstâncias esse dado foi coletado e de que forma ele foi coletado. O dado primário, que é coletado diretamente, ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele é atualizado. Você tomou aquele dado naquele momento, né? Você está relacionando esse dado diretamente com a pesquisa. Você está indo buscar respostas para aquela pergunta. E, portanto, tem controle total sobre esse processo. E, obviamente, a qualidade disso pode não... O quanto ela vai ser boa ou vai ser ruim depende da qualidade do seu trabalho, né? Então, você tem mais controle sobre o processo. As desvantagens é que, por essa razão, né, de ser atualizado, requerer você recrutar pessoas, requerer você ter os instrumentos, requerer analisar os dados, ele acaba sendo mais caro e exige mais tempo para a coleta de dados, né? Você tem que fazer todo o processo em detalhe de pesquisa, instrumento, coleta, testes, etc. E aí tem vários tipos que você pode utilizar, pode ser observação, pode ser as pesquisas mesmo, pode ser por experimentos. O dado secundário, pelas razões análogas, né, ele tem algumas vantagens, exatamente as desvantagens do dado primário, né?
O que é desvantagem lá é vantagem aqui. É mais barato, porque está pronto, está lá, né? Exige menos tempo. Por quê? Novamente, está pronto, dependendo pode estar um clique. Né? Só que esse mais barato e essa economia de tempo, economia de custo, também precisa ser olhada com cuidado. Ele pode estar desatualizado e o dado pode até ser irrelevante. Por exemplo, se você quiser olhar, vamos entender o comportamento do jovem em relação ao ensino à distância, por exemplo. Então, imagina que a gente vai usar lá um dado de 2020, né, de junho de 2020, e um dado a gente tem pesquisa de junho de 2020 e de 2019. Será que, dada a situação que a gente está vivendo hoje, esses dados continuam relevantes? Ou continuam tendo a mesma relevância, dado que a gente evoluiu ao longo desse tempo, dado que as pessoas tiveram mais interação ou menos interação? Então, eu preciso considerar, né, se as mudanças que aconteceram entre o momento da coleta desse dado e o momento que eu vou utilizar, se elas se mantêm válidas. Então, é importante, quando a gente vai utilizar dados secundários, a gente conhecer algumas características da maneira sobre esses dados, para que a gente possa ter certeza que a gente está fazendo um bom uso e não está caindo em algum problema aí, né, não vou chamar de fake news, mas é fake data. Né? Para quem está nas redes e está acompanhando muitas coisas, às vezes aparecem umas pesquisas assim, tiradas, não se sabe da onde, que mostram coisas assim muito diferentes. Então é importante a gente manter esse espírito crítico. E os dados secundários, eles podem ser de dois tipos: internos ou externos. Internos, como o próprio nome já diz, eles são internos a uma organização ou internos a uma unidade de análise, e os externos são aqueles que são públicos, estão fora da empresa. Alguém consegue imaginar uma fonte confiável, vamos dizer assim, de dados secundários externos? IBGE, esses sites. IBGE, esses sites qual, Lorenzo? Meio que não é público, né? Mas instituições de pesquisas renomadas. Exato. Normalmente essas empresas, tem empresas que até têm alguns dados que estão disponíveis, né? Algumas dão o dado bruto, outras dão só o resultado da pesquisa, né? Mas certamente o IBGE é uma das grandes fontes de pesquisa, né? Ainda que seja confiável e etc., a gente está no último censo, foi o de 2010. Então, vocês talvez já tenham visto, não sei se vocês já tiveram curiosidade, tem alguns lugares aí que os dados de cobertura vacinal estão dando mais do que 100%, né? Porque no final do dia você fez uma projeção, né, a partir do censo de 2010, de como seria a população estaria em cada um dos estratos etários que eles estavam olhando, e obviamente tem um certo erro nesse processo, e aí, na hora que você vai computar, né, o número de vacinas aplicadas, tem mais vacina do que gente, né, porque nesse caso houve um problema de dados mesmo, não tem, né, o dado é confiável, é o dado mais confiável que se tem sobre população, com um monte de informações, né, relação familiar, estado civil, idade, instrução, dados sobre indivíduos e dados sobre lares. Então, dependendo do tipo de análise que você está querendo fazer, eu quero entender comportamentos individuais, quero entender o comportamento da unidade familiar, eu tenho já dados importantes disponíveis em entidades públicas e privadas com elevada reputação. Francisco? O professor, desculpa, você pode só repetir de novo
O que é dado interno e externo? O dado interno é o que você vai tirar, por exemplo, dos sistemas da empresa. Então, por exemplo, se eu quiser saber, vou pensar em vocês, eu quero fazer uma análise sobre a performance de vocês ao longo do, não eu, né? Imagina que a coordenação deseja entender melhor a performance dos alunos ao longo dos 2 anos de pandemia, por exemplo. Existe uma série de dados secundários internos, né? Os seus registros de frequência, suas notas, eventualmente interações com multi-INSPER e tal. Esses são dados internos, né? Externos estariam fora dos sistemas, vamos chamar assim, da organização. Então, eu não entendi muito bem a diferença entre dado interno e externo e dado primário e secundário. Não, o dado secundário, os dados secundários, tá? Normalmente, pela própria definição que a gente colocou aqui, a gente tem, vamos fazer assim, ó, deixa eu colocar de uma maneira diferente. Eu tenho dado primário, que é aquele que eu vou fazer uma pesquisa, né? Eu vou investigar. Tá? E eu posso investigar para dentro, posso fazer uma pesquisa interna, posso fazer uma pesquisa externa, mas é um dado primário. E eu tenho o dado secundário, é que ele já existe. Esse dado ele já existe, ele pode estar dentro ou fora da organização. Então, eu posso, por exemplo, que se está fora da organização, é o exemplo que foi dado do IBGE. Se está dentro da organização, o exemplo pode ser um relatório de venda, só para aí a gente trazer para um contexto mais mercadológico. É um relatório de venda, sai todo mês esse relatório. Eu não estou pedindo esse relatório nesse momento, querendo pegar, juntar um banco de dados do tipo A e do tipo B. Então, é nesse sentido que a gente tem os dados primários, não faz tanto sentido a gente falar em interno e externo. O que faz sentido é falar em interno e externo para o dado secundário, porque é um dado que já está disponível e não um que eu vou construir. Ah, entendi. Então, dado secundário é qualquer dado de domínio público. Não, dentro da empresa não é domínio público, né? O relatório de vendas, por exemplo, os dados de vocês de frequência, de nota, por exemplo, não é domínio público. Tá bom. Tá? Não é público, não está disponível. Ok. Tá? Então, a gente tem o censo, é uma dessas fontes de informação de dados secundários, está disponível externamente, né? E tem uma série de informações ricas. Né? Assim como no IBGE, tem N outras, inclusive bancos de dados, que a gente pode baixar, né? E pode integrar com fontes de dados internos, fontes de dados externos. Então, aqui, por meio dessas informações, né, de dados secundários externos, nesse caso aqui, IBGE, e se a gente quer saber, por exemplo, fazer um estudo comparado com outros países, cada país tem o seu, né, tem um equivalente aí ao IBGE. Além desses diversos dados, eles têm algumas pesquisas regulares, eles têm, por exemplo, uma pesquisa mensal de comércio, acho que ela não está, tem uma pesquisa mensal de comércio, eles têm uma pesquisa, né, de amostragem domiciliar, uma pesquisa nacional de amostragem domiciliar, que é a PNAD. Eles têm a pesquisa de orçamento familiar, que são outros dados que também são interessantes e que são recorrentes, além, obviamente, do censo. Essas pesquisas dão muitas informações para a gente poder investigar alguns aspectos ligados aos indivíduos. Então, as fontes de dados externos, IBGE, IPEA, os ministérios, eventualmente associações de classe, muitos existem, tem muitas informações, vamos chamar assim,
que são ricas, e que são os dados secundários externos, porque estão fora da empresa e têm um caráter mais geral. Agora, do ponto de vista mercadológico, o que vocês imaginam seriam exemplos de dados secundários nas empresas, que seriam os internos? Para marketing, o que será que tem dentro da empresa, de uma empresa, que poderia ser útil, né, como dado secundário interno? Registros tipo dos sistemas de vendas e etc. Todo e qualquer registro que você possa ter, por exemplo, com relação ao consumidor ou ao cliente. Pode ser, se for B2C, eu tenho lá um cadastro, um programa de fidelidade. Eventualmente, se for B2B, eu posso olhar o sistema de faturamento e pedidos, por exemplo. Eu posso olhar a navegação no site. Eu posso olhar aqui, por exemplo, Google Analytics do meu site para ver como é que está o processo das páginas, dos cliques. Eu não estou restrito só aos sistemas transacionais, né? Com a questão do mundo digital, aí eu tenho inúmeras outras formas que eu posso trabalhar dados, por exemplo, para poder calcular o que seria a sensibilidade a preço ou comportamento de compra, ou ter medidas mais claras, como, por exemplo, tempos e duração, frequência de entrevista, dado da última compra, número de tickets, quem comprou o quê, ou seja, tudo que tiver nos registros da própria empresa pode ser considerado um dado secundário interno nesse caso. E aí é importante a gente entender e contrastar um com o outro, né? Então, quando a gente pensa no dado primário, para a gente fazer uma grande síntese, o foco é o problema em estudo. No dado secundário foram outros problemas. Quando você tem lá o relatório de vendas que sai todo dia numa empresa, mas você quer fazer um trabalho específico usando essa informação, né, diferente daquilo que está saindo no relatório que vai para a área de vendas para calcular a comissão, por exemplo, na realidade, para você, aquilo é um dado secundário, ele está sendo gerado com outro propósito e você está utilizando para uma outra atividade. Por essa razão, o dado primário requer alto envolvimento do pesquisador, o dado secundário é rápido e fácil, está lá, né, às vezes clicou, achou. O custo aqui tende a ser alto e o tempo, portanto, longo, e aqui o custo é relativamente baixo e o tempo é curto, o dado está pronto, está disponível. Então, o pesquisador origina para solucionar o problema. Envolve aquelas 6 etapas. No caso do dado secundário, o dado já está coletado. O objetivo era outro. E é por isso que a gente localiza de forma mais rápida e mais barata. Agora, a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de utilizar os dados secundários. Deixa eu tentar fazer aqui uma outra analogia. Eu tinha falado da coisa de ser de segunda mão, né? Quando é de segunda mão é que está usada, foi usada antes por alguém. Se a gente for olhar para esse lado, quando a gente vai comprar um equipamento usado, um carro usado, por exemplo, que cuidados a gente deveria estar tomando? Tem que saber se está bem cuidado, né, por exemplo. Exatamente, se ele está bem cuidado. Então, normalmente você vai levar no mecânico, né, para o cara olhar, etc. Você tem que olhar a documentação para ver se os impostos foram pagos, né, se fez o licenciamento e tudo mais. Quando a gente faz essa analogia, fica um pouco mais claro da gente entender os cuidados que a gente tem que tomar ao avaliar dados secundários. É muito tentador você dar um clique
e apareceu um monte de informações, um monte de dados, é um mundo maravilhoso, né? Você clica e acha quase que resposta para tudo. O problema, né, é você entender como é que essas informações foram geradas, que tipo de erros estão envolvidos, né? Como é que foi operacionalizado esse negócio. Então é muito importante que a gente mantenha uma atitude crítica, às vezes é muito tentador, né? A gente achou um dado, aquele dado inclusive corrobora a nossa hipótese, putz, está na internet, né? Alguém falou, está ótimo. Não, não está ótimo, eu preciso entender, né, aspectos ligados a como esses dados foram obtidos, como é que eles foram tratados, né, como é que os dados foram coletados. E um exemplo real que eu vi recentemente, o pessoal estava fazendo um estudo, né, e foi publicado, um estudo sobre o comportamento da terceira idade em relação à internet. Aí você vai ver, é feito por uma associação, lá, uma sociedade brasileira de alguma coisa ligada ao varejo, e aí você começa a ver que é interessante na terceira idade, pessoal mais maduro, um mercado, segmento em expansão, e o uso da internet. Aí você olha lá o trabalho como foi feito, a coleta de dados foi feita pela internet. O que vocês acham que tem de risco na hora que você analisa esse dado? Não necessariamente os dados vão ser confiáveis, né? Como uma pesquisa sobre terceira idade, às vezes, tipo, não sei como é que foi feita, mas se fosse uma pesquisa, por exemplo, não tem como você verificar se foi realmente uma pessoa da terceira idade que respondeu. Uhum. Você pode ter esse problema. Se você tem gente que está, se você faz essa pesquisa por meio da internet, e essas pessoas normalmente são usuárias frequentes da internet, você não controlou isso, você vai estar talvez generalizando para um tipo de segmento coisas que não sejam generalizáveis. Então é super importante a gente entender a maneira, não é porque a dado veio de lá, né, que a gente tem que simplesmente aceitar. A gente tem que entender aspectos metodológicos, tem que entender erros que podem estar associados, a natureza, como foi organizado, qual era o objetivo, se é atual, se não é atual, e, evidentemente, a reputação e a credibilidade da fonte tem um peso muito importante, porque às vezes você não tem acesso a todas essas informações. Então, como não é pesquisadores ou alunos, como executivos ou como empreendedores, na hora que a gente vai tomar uma decisão e só tem dado de secundário na mão, né, a gente precisa olhar com certo cuidado. Na hora que a gente vai tomar uma decisão de usar dados secundários para fazer algum tipo de abordagem, a gente precisa ter certeza que esses aspectos estão sendo representados. A gente falou das fontes secundárias com caráter mais público, vamos chamar assim, mas existem fontes secundárias que são de caráter privado, onde você contrata serviços de informação, como serviços de informação por assinatura. Aqui a Kantar tem um painel de consumidores que ela acompanha ao longo do tempo e você paga um valor mensal lá para ter acesso a essas informações. Os consumidores são monitorados ao longo do tempo, são os mesmos consumidores, é um painel de lares. E a Scantec é uma outra empresa que tem painel de organizações, também representam uma outra fonte de dados secundários. Como grande, acho que takeaway do encontro de hoje, ou mensagens importantes, dado primário você vai construir em função do seu problema, dado secundário já existe. Legal, dado que ele existe, preciso ter certeza que ele é confiável. E tem aquela listinha ali, aquela checklist para tomar os devidos cuidados com relação a esses dados. Eu vou encerrar a apresentação formal aqui, mas eu vou colocar no nosso grupo esse slide, esse link, porque para a aula de sexta eu gostaria que vocês tentassem responder esse questionário. Nós falamos de dados e agora a gente vai falar sobre instrumentos para obtenção dos dados. E aí, primeiro exercício, primeira sensibilização é vocês olharem esse questionário, responderem. A gente vai começar a aula fazendo, obviamente, uma pequena recuperação do que a gente viu hoje, mas também discutindo como é que foi a experiência de responder o questionário.
Eu estou aqui à disposição para perguntas e estou encerrando a gravação da aula, mas estou por aqui para esclarecer dúvidas que possam ter surgido